Boa tarde, bem-vindos a mais um programa sobre constelações familiares. Meu nome é Uli Holtz e hoje eu estou aqui com a Daniela Martins, psicóloga. Eu vou deixar já a Dani falar e se apresentar. E nós vamos conversar um pouquinho com vocês hoje sobre pais e filhos. Tudo bem, Dani? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. Um prazer falar sobre esse tema, é um tema muito gostoso e muito importante na vida de todo mundo. As pessoas não dão tanta importância para os pais, né, quanto deveriam. E nós todos somos pais, quer dizer, nem todos somos pais ainda, mas pais em potencial, mas todos nós somos filhos. Sim, né? É verdade. E aí a gente muitas vezes exclui os pais, né? Fala, o meu pai não fez isso, meu pai não estava disponível, ou meu pai sofreu muito e aí ele, coitadinho, ele não tem condições de ser um bom pai, e com isso a gente fica vazio, né? A gente acaba se enroscando, porque como eu já conversei, nós conversamos em programas anteriores, nós somos 50% DNA pai e 50% DNA mãe. Então, em nós, os nossos pais sempre estão juntos. E quando acontecem muitas vezes encrencas entre os nossos pais, a gente pode se misturar com eles. E da mesma forma, quando a gente, muito pequenininho ainda, às vezes até na vida intrauterina, né, Dani? Sim. A gente pode fazer uma leitura de uma dor, de um sofrimento dessa mãe, ou de um momento difícil entre o meu pai e a minha mãe, e a criança de repente escorregar para um lugar onde ela acha que ela tem que cuidar da relação desses pais. E acha que ela é a grande, né? E aí ela não consegue enxergar os pais como provedores da vida. E aí ela fica sempre vazia. Ela precisa procurar em outros lugares, em relacionamentos, em amizades, ou até mesmo em seitas religiosas, porque ela não consegue pegar dos pais, porque ela acha que os pais não têm condições, ou eles, coitados, assim, eles ficaram, minha mãe sofreu porque meu pai não era um bom marido, e aí elas precisam procurar em outros lugares da vida o vazio que elas sentem, que só poderia ser preenchido pelos pais. E eu acho que é legal a gente mostrar isso, né, Dani? Porque o que a gente vê, né, dentro dessa lei do equilíbrio, né? Porque tudo nas constelações gira em torno dessas 3 leis sistêmicas que Bert Hellinger trouxe para esse trabalho, né? Que, mais uma vez eu vou repetir, porque sempre tem pessoas que estão chegando pela primeira vez, né? Então a primeira lei é a lei do pertencimento, que diz que todo mundo tem direito a pertencer ao seu sistema familiar. A segunda é a lei da hierarquia, que diz que os pais chegaram antes, né? Eles são os grandes e nós somos os pequenos. De repente, esses pequenos aqui crescem, se tornam os grandes dos filhos deles. E a vida flui do grande para o pequeno. Então, e dentro da lei do equilíbrio, que é a terceira lei, os pais dão vida e os filhos recebem vida. E muitas vezes os filhos entendem tudo errado, né, Dani? E eles acham que eles precisam retribuir a esses pais o tudo que eles receberam, a vida. Só que é impossível retribuir aos pais, né? A única forma de retribuir é você tendo os seus filhos, porque você também passa a vida adiante e você faz o seu papel. Você recebeu a vida e você passa. É a única forma de retribuir, mais ou menos. E quando o filho ainda está pequenininho, né, Dani, ele olha aqui para esses pais. Sim. Enquanto ele olha, muitas vezes ele se sente impulsionado a se colocar a serviço, ou se sente também impulsionado a fugir desse se colocar ao serviço, porque se existe alguma coisa muito difícil aqui, é o que você falou, né? De repente esses filhos fazem uma leitura, é pesado demais com estes pais, eu preciso crescer rápido, me bastar para tomar a vida direto de Deus ou do que seja, eu me afasto. Só que quando eu me afasto dessa forma, sem dizer sim à vida, né? Eu continuo olhando para os pais, né? Eu continuo ligada de uma outra forma, mas eu continuo olhando para os meus pais. Mesmo me afastando, eu continuo afastada, mas olhando para cá. E não consigo olhar para a vida. Eu estou sempre julgando as pessoas em relação aos meus pais, o que os meus pais deveriam ter feito nesse sentido. E aí, a priori, assim, na verdade, eu não olho para a vida, que é o sentido natural que deveria ser. Eu fico só olhando e vendo a vida através dessa lente que são os meus pais que eu não aceito. Se eu conseguisse olhar para os meus pais e falar, se eu aceito
tudo que veio, mesmo que sejam coisas pesadas, eu poderia virar para a vida. E aí eu acho que tem uma história bem bacana você falando isso, que eu lembrei, que é do João Garriga, né? Quando ele fala, ele tem um livro, o João Garriga também é um constelador, ele é espanhol, e o livro chama Onde Estão as Moedas, né? Onde ele também fala disso, de um filho que de alguma forma entende que não foi bom esse encontro com pai e mãe. E aí ele se afasta. E o que acontece? Metade dele é pai e metade dele é mãe. E ele fica vazio, ele sai vazio para o mundo aqui, né? E aí ele vai procurar alguém que preencha esse vazio. E normalmente ele vai encontrar quem? Um cônjuge. E de repente ele vai colocar todas as moedas dele aqui e dizer, agora sim. Com os meus pais não foi legal. Mas com esse ela agora é meu tudo. Então, ela agora é meu tudo. E aí o que acontece? Este cara vai ser um grude aqui, exigente, ciumento. E o que vai acontecer? Ela vai dizer, olha, não aguento. Não dá para ficar com você. Por mais que eu goste, eu não posso substituir a sua mãe para você. Isso é pesado demais para mim. E ela vai embora. Ela se afasta. E aí vem outra. E vem outra. Porque nada vai ser suficiente. A questão está aqui, né? E seria muito mais fácil e menos sofrido para ele olhar para os pais. Mas ele ainda não descobriu isso. Sim. E aí o que acontece? Pode acontecer, né, Dani? Que agora ele encontra uma outra mulher e aí ele fala, bom, eu já fiz a experiência dessa que não deu certo, eu vou ser mais light aqui, eu já sei que não é um cônjuge, uma companheira que vai me preencher. E aí eles se casam, dá certo, ele não pesa aqui em cima dela, mas que leitura ele pode ter feito? Já sei, meus filhos vão de me preencher e eu vou ter filhos. E aí eu tenho filhos. E aí eu peso nestes filhos, esses meus filhos são o meu tudo. E aí pode ser que na adolescência eles já tenham um afastamento e de repente na vida adulta eles resolvem que eles vão trabalhar em outro país. E aí a gente perde os filhos e fala, puxa vida, não foram os meus pais, que esse encontro não foi legal. Cônjuge também não resolve. Sim. E filhos também não resolvem. Aonde será que eu me preencho? Então, muitas vezes uma pessoa, quando ela não se faz essa pergunta, muitas vezes ela cai em depressão. Ou são pessoas que têm uma tendência de vir e mexe estarem deprimidas, meio carentes, meio tristes, sem saber de onde essa tristeza vem. Mas, de repente, pode ser que ele tenha, né, um estalo. Sim. E que ele volte para cá. E que ele olhe para esses pais. E, às vezes, a vida dá a oportunidade da gente olhar para esses pais. Fica tão difícil que você precisa voltar para os pais. Você não dá mais conta. E o amor destes pais, o cuidar dos pais é infinito, né? Eles vão cuidar da gente mesmo que, se eles não tiverem algumas questões, mas eles vão cuidar da gente. As outras pessoas podem nos abandonar, mas os pais, eles sempre dão um jeitinho de cuidar. E aí a vida faz nos dá esse presente. Essa oportunidade de fazer esse retorno, né? Esse retorno. E aí também, como ele já percorreu, ele também já maciou um pouquinho, né? Sim. Essa exigência, ou essa reivindicação, ou essa mágoa por esse peso excessivo que ele sente que ele carregou. E de repente ele também pode chegar aqui e dizer, olha, eu fiz o meu caminho. E eu descobri que eu não sou nem melhor e nem pior do que vocês. Sim. E que vocês já me deram o principal, a vida. Sim. Quer dizer, que o serviço destes pais já está completo a esse filho. É só que ele não percebeu isso ainda. Eles querem sempre mais, né? Sempre deveria ser assim. E aí fica muito difícil. E essa coisa do deveria é uma coisa legal, né, gente? Porque às vezes a gente pensa, realmente o encontro pode ter sido difícil. Às vezes a gente encontra uma mãe muito carente, sim, muito exigente, muito possessiva, ou um pai também. Porque às vezes eles também tiveram isso na família deles, né? As histórias se repetem. Eles também tiveram que se colocar, de repente, a serviço de uma avó que fez a mesma coisa com essa mãe, sim, né? Ou de um avô. Então, quando a gente entende que isso aqui foi uma repetição de histórias, né?
onde de repente aqui este filho, ele entende agora, crescido, quando ele olha aqui, que de verdade esses pais já deram tudo para ele. Que o serviço desses pais realmente já está completo e que ele só pôde achar ruim, ficar revoltado, ir embora, fazer o caminho dele, porque os pais já deram o principal, que é a vida. Sim. E às vezes a gente fala, puxa, eu queria ter tido uma outra mãe, uma mãe mais legal. Ou eu queria ter tido um pai mais legal. E aí a pessoa nunca se aceita, né? Porque se ele acha, como ele é metade do pai, metade da mãe, se ele acha que deveria ter sido diferente, ele também nunca se aceita. Ele dá um tiro no pé. Ele dá um tiro no pé. E ele fica vazio. Sim. Agora, se esta mãe fosse de fato mais inteira, uma mulher inteira, do jeito que ele gostaria que ela fosse, que talvez aqui, se ela fosse isso, ela jamais teria aceitado o encrencado do meu pai. Sim. Ou se este pai fosse um pai do jeito que eu gostaria de moldar ele, né, que eu gostaria que ele fosse, se ele fosse realmente este pai, talvez ele nunca teria aceitado a encrencada da minha mãe. E como seria difícil se eu não soubesse, assim, se meus pais fossem perfeitos, como seria difícil para mim aprender a andar, aprender essas coisas simples de criança, se eles fossem perfeitos, desse jeito que eu sonho que os pais deveriam ser, porque eu não teria a possibilidade de errar. Se eles não podem errar, eu também não posso. Então, quando eu dou o direito para todos, dou o direito de errar para todos, eu também me dou o direito de errar. E fica muito mais leve a vida, né? Sim. Então, sempre, quer dizer, esse retorno aos pais, isso a gente sempre vem falando, né? Cada programa, cada aula que a gente ouve, cada aula que a gente dá, a gente sempre reforça esse aspecto, né? Que esse trabalho de constelação, esse tomar posse da vida que veio através dos nossos pais, exatamente do jeito que eles foram, os únicos perfeitos para nós, porque se fossem outros, não seríamos nós aqui. Então, quando a gente toma posse, esse tomar posse da vida que veio através deles, esse nosso adultecer através deles, né? Então, esse trabalho de constelação traz justamente isso, essa oportunidade desse olhar, desse adultecer, desse tomar posse de pai e mãe, né? Que é o fundamento do trabalho com as constelações, devolver os filhos aos seus pais, nós aos nossos pais. Os nossos pais aos pais deles, porque aqui também, né, a solução, qual é a solução? Mesmo que a minha mãe seja possessiva, seja invasiva, seja reivindicadora, se eu olho para ela, imagino os pais dela atrás dela, quer dizer, eu devolvo a minha mãe aos meus avós, faço um afastamento gentil, não no sentido de eu deixo você aí, eu vou embora porque eu não aguento mais você, não. Mas eu vejo você na sua força, na sua competência, em você conseguir, na sua manipulação, porque de repente aqui no seu vazio, no seu encontro com seu pai e com a sua mãe, isso foi uma estratégia de sobrevivência. E você aplica o que você conheceu em mim. Agora, se eu olho para você e te vejo grande, com todas essas estratégias, posso sorrir para isso, posso me divertir com enxergar com quanto amor aos seus pais você procura me massacrar, entre aspas, né? Ou repetir uma história em mim de querer me colocar a serviço. Aquilo que está invertido na lei do equilíbrio, porque a lei do equilíbrio diz que os pais dão vida e os filhos recebem a vida. E que a recíproca não é verdadeira. Os filhos, eles podem retribuir aos pais, como você mesma falou, né? Quando eles passam a vida adiante nos seus próprios filhos, quer dizer, e aqui estes pais, eles ficam, digamos, olhando de camarote, como estes filhos devolvem a eles o que eles receberam, na forma de passar a vida adiante nos seus próprios filhos, nestes daqui. Eu brinco de vez em quando que a gente só vai saber o que é ser pai e mãe quando a gente vê os nossos filhos, né? Sim. Que a gente julga, deveria ser, eu gostaria que fosse. É muito mais fácil criar filho assim ou criar filho assado, mas na hora que eu vou criar mesmo um filho, eu vejo que não é tão fácil. Eu me vejo repetindo os mesmos erros dos meus pais. Se eu achava que a minha mãe me sufocava, eu vou acabar sufocando os meus filhos, porque, como eu julgo, quando a gente julga, a gente acaba fazendo ou igual ou pior, né? Então eu acabo fazendo exatamente igual. Quando eu me abstenho do julgamento e falo, eu vejo a força dela e eu confio na força, porque é a força que vem para mim também,
eu abro mão e aí eu não preciso mais fazer exatamente igual. Esse é o caminho da cura, né? Se a gente pode dizer assim. Eu abro mão disso, eu não preciso mais continuar criticando, continuar julgando e fazendo a mesma história, repetindo, repetindo, até quando, né? E aí você falou uma coisa legal, né? Às vezes a gente repete numa fidelidade inconsciente, né? Sim. Porque eu reclamo, mas não consigo fazer diferente. Porque eu fico de consciência pesada se eu saio da caixinha, do padrão da minha família. E aí é o que você falou, onde está a solução? Onde eu digo, eu me atrevo a fazer diferente em honra a tudo que foi. Ou seja, se eu faço diferente não é para negar nada, mas para presentear vocês no meu diferente. Porque no meu diferente vocês também ganham. Exato. Vocês também veem uma nova forma e também vivenciam um relacionamento saudável. Porque se a gente é metade dos pais, a gente também é metade, assim, 25% dos avós. Então todos eles acabam ganhando quando eu tenho um bom relacionamento com os meus filhos e com relacionamentos amorosos e com relacionamento em relação à vida. Todo mundo ganha. Então é muito importante que eu faça um afastamento gentil, né? Um afastamento com amor. É um afastamento porque eu cresci. Sim. E agora eu posso ir para a minha vida em honra a vocês. Porque se eu fico nesse quentinho no tá ruim, mas tá bom, né? Sim. A gente só faz repetir histórias. E de verdade, a gente não traz esse upgrade dessa geração seguinte, que sempre é edição revisada e melhorada. Mesmo que aparentemente a gente diga que não, por causa das encrencas que acontecem. Mas em potencial sempre é. Porque sempre vem de dois sistemas novos, quer dizer, juntam-se dois sistemas diferentes e dão uma possibilidade do novo. E porque a vida também vai ficando mais fácil, né? Vai passando uma vida mais fácil. A vida dos meus antepassados foi muito mais difícil que a minha. Hoje eu consigo ir comprar algumas coisas facilmente. Antes as pessoas tinham que matar os animais, às vezes tinham que fazer muito, era muito mais difícil. Então eles tinham mais força, eles precisavam de ter mais força do inclusive que eu, física, né? Muito forte. Eu não sei se eu conseguiria matar um animal, mas eles tinham que fazer isso. Então tudo vai ficando mais fácil. E o nosso papel é deixar mais fácil para frente. Tentar resolver todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, para que fique mais fácil. E aí a frente também vai resolver os dele e assim por diante, né? É isso mesmo. Então, então dentro desse trabalho, né, a gente sempre procura entender para onde que o nosso amor olha, né? E aqui também, mesmo no caso desse filho, né, quando ele olha aqui para esses pais e ele julgou, quando ele é pai, ele também percebe que ele tem os pontos cegos dele. Sim. E que, por incrível que pareça, com todo o julgamento que ele fez e tudo que ele achou que ele ia ser melhor do que eles foram, estes filhos têm reivindicações e esses filhos também têm reclamações aqui. É verdade. Onde a gente também pode simplesmente dizer para eles, eu sou como eu consigo ser. E eu te abençoo para que você seja melhor. Porque muitas vezes eles também não se permitem serem melhores, né? Porque é como se eles também fossem se desligar, que eles fossem não mais pertencer, ou ter o direito de pertencer, porque eles trazem uma vontade de fazer diferente. E justamente é esse diferente que presenteia tudo aquilo que já aconteceu. Então, a gente ousar, né? Cada geração ousar desobedecer um pouco a programação anterior para poder, a partir dela, para além dela, construir o novo. Em honra a todos eles. Quer dizer, sim, nada foi em vão, nada foi perdido se eu me atrevo a ir para a minha vida. E quando isso não acontece, quando eu não me atrevo, quando eu não vou, aparecem inclusive as doenças físicas. Sim, é verdade. E tem muitos casos de doenças físicas porque a pessoa fica travada. Ou também ela precisa dessa doença porque é uma forma até de ela permanecer na família. É uma forma de lembrar da família nas doenças. Algumas coisas, é uma memória da minha família. Eu carrego isso e eu não quero me livrar dessa doença porque é uma parte da minha família. Como eu não quero a minha família, então na doença eu também posso ficar presente, pertencente a essa família. E aí a gente repete também essas mesmas dinâmicas familiares,
ou doenças familiares, repetindo aquele padrão daquela ideia primeira que gerou aquilo, né? Então, no caso da depressão, que é essa doença das raízes, onde de alguma forma não deu certo, onde de alguma forma eu não consegui tomar os meus pais. E às vezes isso acontece, também a gente estava conversando antes, né? De uma forma assim muito inconsciente da parte dos pais. Se, por exemplo, eu tenho um bebezinho em casa e minha mãe está cuidando desse bebê, e eu quero sair com meu marido, sei lá, uma semana, 10 dias, e nós vamos viajar. E essa criança fica super segura com os avós, e tá tudo bem, ela não mama mais no peito, então tá tudo certo. Não tá. Porque essa criança ela não tem ainda recursos, repertório para entender que aqueles pais vão voltar. E a nossa noção de tempo é diferente. A criança acha que ela ficou muito tempo, que os pais abandonaram ela. E que na verdade era só uma semana. Para a gente é só uma semana. Mas para a criança eu não vejo meus pais há tanto tempo, eu fui abandonado. E aí o que acontece? A criança se afasta dos pais, porque ela não sabe quando isso vai acontecer de novo. Então é melhor que eu me afaste, que eu me proteja do afastamento novamente, do que eu confiar de novo em você e você me abandonar de novo. Então eu prefiro me afastar. E aí as crianças se afastam dos pais e se afastam de todas as pessoas, porque se você não confia nos pais, é muito difícil você confiar nas outras pessoas. Você acredita que todos vão se afastar de você, que todos vão te magoar. Que de repente um relacionamento não vai ficar, né? E o Bert Hellinger chama isso de amor interrompido em direção aos pais. E esse amor interrompido é uma coisa muito séria, porque muitas vezes isso fica completamente esquecido e inconsciente. E de repente a pessoa não entende por que ela não confia, por que ela não se dá, por que ela não consegue se entregar. E às vezes é uma coisa simples assim. E a mesma coisa quando é tão comum, uma criança nasce e tem icterícia. E a mãe vai para casa sofrendo, né? Sim. Sofrendo pra caramba. E aquela criança se sentiu abandonada ali. E depois, às vezes, ela não quer mais nem mamar no peito. Ela tem esse amor interrompido porque ela não consegue entender que não foi um abandono. Que ela ficou ali por uma necessidade. Ou quando a mãe, de repente, é internada. Sim. E a criança fica em casa, é a mesma coisa. Então são coisas às vezes muito sutis, mas muito pontuais. E muito marcantes. E marcantes, e que levam e marcam essa pessoa durante uma vida. E isso numa constelação familiar, a gente consegue olhar e a gente consegue trabalhar esses traumas e liberar isso, né? Dani, o nosso tempo já acabou de novo, né? Então eu te agradeço muito por você ter estado aqui. E nós vamos fazer também um trabalho juntas no ano que vem, né? Tá faltando a Guiomar. Sim. E aí, oportunamente, nós vamos conversar também com vocês sobre isso. Para maiores informações, o meu telefone está aí para vocês, né? O WhatsApp. E se vocês quiserem rever algum vídeo ou ver também um vídeo mais antigo, é só entrar no Facebook, na página Uli Holtz Constelações Familiares, naquela barrinha ali da esquerda, né, em vídeos, e ali tem os vídeos, né, nós estamos agora no 47º, então tem vários temas, se vocês quiserem rever ou aprofundar ou assistir outros temas, eles estão disponíveis lá para vocês. Então, muito obrigada e até a semana que vem. Obrigada. Um beijo.